Shalom, shalom, bom dia, kadoshis do Senhor, né? Todos vocês separados, escolhidos, né? Remidos e sacudidos na presença do Senhor. Em nome de Jesus, sejam bem-vindos, né? A essa manhã, mais um café na presença. Um café na presença do Senhor, um café na presença do Espírito Santo de Deus, um café na presença, né? Do nosso Mestre Jesus. Oh, glória a Deus, né? Um novo dia. Um renovo para a nossa vida, o nosso Deus nos traz, nos entrega um novo amanhecer, uma nova possibilidade de fazermos diferente, né? Uma nova possibilidade de estarmos na presença, uma nova possibilidade de vivermos o novo de Deus, né? Deus nos convida nessa manhã para vivermos o novo, o extraordinário de Deus. Então seja bem-vinda ao extraordinário de Deus, um novo dia Ele já preparou para nós, louvado seja Deus, e a sua palavra diz que as misericórdias dele se renovam todas as manhãs. Então, bom dia Jaqueline, bom dia a todos vocês que estão chegando, Andréia, vai chegando, vai se assentando a essa mesa, vai pegando seu café, vai pegando seu chá, vai se colocando na presença, abrindo seu coração, porque o Senhor tem muito para derramar hoje na sua vida, tem muito para derramar na minha vida, louvado seja Deus, né? Hoje Ele quer falar diretamente ao seu coração, como Ele tem falado todos os dias. E hoje o nosso tema é o jogo da vida. O jogo da vida é um jogo difícil, não é mesmo? Ganhamos, perdemos, avançamos casas, voltamos algumas casas, recomeçamos, zeramos a queda, passamos de nível. E é assim, a vida é assim, né? Esse jogo a ser jogado, a gente só pode conseguir vencê-lo, ganhá-lo, né? Se for na presença do Senhor. Então é isso que nós fazemos todas as manhãs, nos colocamos sentados nessa mesa, na presença do Senhor, abrimos nosso coração, despertamos, né, para um novo amanhecer, para o novo de Deus, para que o novo de Deus aconteça na nossa vida. Louvado, né, seja esse nosso Deus extraordinário que fez os céus e a terra para nós, né? Para que pudéssemos habitar aqui na terra. Hoje, louvado seja Deus, atrasado um pouco por causa da conexão, não conseguimos entrar no YouTube, mas depois a gente posta o vídeo gravado lá no YouTube, né? E você seja bem-vindo aqui nesta mesa. O Senhor te convidou para sentar com Ele e tomar um café nessa manhã, em nome de Jesus. Ele te convidou para esse café. Não foi porque você passou aqui por acaso, não foi porque você simplesmente, né, acordou e foi ver alguma coisa e passou aqui nesse devocional. Não, é o nosso Deus arquitetando tudo para que você sente na nossa mesa, para que você sente nessa mesa, nessa manhã e receba tudo que Ele tem para te entregar. Então vá já, né, sendo um bom filho, uma boa filha, compartilhando esse devocional para outras pessoas, para que a palavra do Senhor possa chegar a outros corações, a outras casas, a outros lares, a outras pessoas que estão precisando tanto da presença do Senhor. E você vai ser esse fio condutor que vai levar a palavra do Senhor até estes lares, até estas casas, em nome de Jesus. O Senhor nos convida para o renovo, né? Ele nos convida para dar aquela sacudida, aquela chacoalhada, né? Independente da situação, independente do que estamos vivendo, do que estamos passando. Ninguém sabe o deserto de ninguém, mas todos nós temos desertos, né, para poder caminhar, temos desertos para poder atravessar. Mas em Cristo Jesus nós vencemos todos eles. Em Cristo Jesus as bênçãos do Senhor vão se renovando todos os dias, as maravilhas do Senhor vão acontecendo e sendo derramadas sobre a nossa vida, sobre os nossos lares, a nossa casa, sobre tudo que há, né, tudo que diz respeito a nós que buscamos a presença. Isso mesmo, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós nos perseveramos, quando nós nos colocamos à presença dEle, temos o nosso tempo diário para falar com Ele, quando nós temos, né, nosso tempo inegociável para falar com Deus, nós temos o nosso lugar secreto para sentar e falar com o Senhor, Ele se faz presente, Ele derrama suas bênçãos e Ele cuida de nós, e não só de nós, né, Ele cuida dos nossos também, assim como Ele fez com Ló, Ele cuidou de Ló, né, Ele tirou Ló, Ele salvou Ló de Sodoma e Gomorra por amor a Abraão. Não foi por Ló, não foi pelo que Ló estava fazendo, não foi porque Ló era obediente, não foi porque Ló estava na presença, mas sim porque Ló simplesmente era sobrinho de Abraão, e Abraão sim estava na presença, Abraão sim se colocava, né? Era amigo de Deus, falava diretamente com Deus, obedecia, tanto obedecia, né, que
aceitou, né, entregar o seu único filho, aquele que ele teve já na velhice, né, o filho da promessa, em amor a Deus, por confiar em Deus, né, por acreditar que o Senhor tinha algo extraordinário para fazer, por acreditar no renovo do Senhor, em nome de Jesus. Então é isso, né, que o Senhor nos convida para vivermos o renovo dele nessa manhã, para vivermos o extraordinário, para vivermos, né, todas as bênçãos e as graças do Senhor. Então já vai pegando seu chá, seu café, vamos tomar, vamos colocar já na presença do Senhor, tomar nosso chá, nosso café, para que a gente fique bem atentos, bem espertos para receber tudo que o Senhor tem para entregar. E enquanto a gente vai recebendo né, essa palavra, a gente vai recebendo, vai tomando o nosso café, que você vá pensando em para quem você precisa mandar esse devocional, né? Você precisa mandar esse devocional para alguém que você sabe que não está sabendo jogar o jogo da vida, que está querendo ganhar sozinho pelos seus braços, não quer entregar para o Senhor Jesus, não quer entender que às vezes vai perder só uma queda, só um nível, só uma etapa é necessário para que na próxima circunstância possa vencer, né, todos os níveis. Aquele que não está entendendo que as dificuldades, né, os obstáculos fazem parte do percurso para que ele vença, né, aquela queda, vença aquele time ali do jogo e vá para um próximo nível. Sim, há dificuldades em todos os jogos e a gente precisa vencer em nome de Jesus. Que a gente precisa vencer em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, né? Deus está conosco sempre, em todas as circunstâncias, e Ele nos pede hoje que a gente compartilhe esse devocional, para que não por mim, não pelo devocional, mas porque outras pessoas tenham a oportunidade de receber a palavra do Senhor, para que outras pessoas tenham a oportunidade de que Jesus os alcance, né? Tem pessoas que simplesmente não vão pelas suas atitudes chegarem até aqui, mas você vai ser o fio condutor que vai fazer com que esse devocional chegue até esses corações, que esse devocional alcance, né, essas pessoas em nome de Jesus. Então abra o seu coração, vai tomando o seu café e simplesmente vai tomando o seu café e vai encaminhando esse devocional para alguém. Eu tenho certeza que tem alguém tocando diretamente no seu coração aí, em nome de Jesus, e abra seu coração porque o Senhor tem algo extraordinário para te dar. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nosso Deus. Um bom café para você. Glória a Deus, né? Aleluia. Vamos aqui fazer a nossa oração, agradecer ao nosso Deus pelo despertar desse novo dia, por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele está derramando, por tudo que Ele está fazendo. Seja bem-vindo, abra seu coração, o Senhor tem uma palavra diretamente para você nessa manhã, em nome de Jesus, aleluia, bem-vindo. Vai sentando essa mesa, Marilda, Maria do Carmo, Fernando, Gustavo, vá sentando, Agatha, essa mesa, o Senhor os convida para sentar nessa mesa. Eva já está aqui conosco, sente-se, o Senhor vai derramar sobre vocês. Agora nós vamos orar, né? Para que a gente cele esse nosso devocional, para que a gente entregue o nosso dia, consagre o nosso dia ao Senhor, para que a gente se revista da armadura do Espírito Santo, para que estejamos preparados para viver o renovo, para enfrentar todas as dificuldades, né, que nós vamos encontrar na nossa vida e em todos os momentos desse dia. Mas todas elas estaremos na presença do Senhor. Graças a Deus, né? O nosso Deus, Ele é extraordinário, é um Deus de milagre, um Deus de promessas cumpridas. Amém? Fecha seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus. Que bom, Pai, bom dia, que vamos passar o dia juntos. Que bom que estamos aqui desde a madrugada. Ah, Senhor, nesta madrugada, já estamos intercedendo pelos seus filhos que aqui estão, Pai. Eu não os conheço, não sabia que eles chegariam até aqui, mas o Senhor conhece cada um deles, sabe que o Senhor havia os convidado e sabia que cada um deles estaria aqui nesta manhã sentados nessa mesa em nome de Jesus. Então abra agora os corações de cada um, Pai,
Pai. Adentre, Pai, faça morada, que o fogo do Espírito Santo encha os corações e incendeie a vida de cada um dos seus filhos aqui, Pai. Obrigada por eles sentarem nessa mesa, em nome de Jesus. Obrigada pela sua graça, pelo seu poder, pelas suas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Fortalecei-nos, Pai. Ajude-nos a passar por todos os processos. Ajude-nos a passar por todos os desertos, dando glória a Deus, Pai. Porque é nos desertos, é nos processos que nós vamos simplesmente nos preparando para ir para o próximo nível no jogo da vida, em nome de Jesus. Pai, revista seus filhos aqui presentes e também toda a sua parentela, aqueles que estão tão afastados de Ti, Pai. Revista os seus filhos, revista a mim, Pai, a minha parentela, meus pais, meus irmãos, meus sobrinhos, meus cunhados, amigos. Revista os pais da sua parentela, em nome de Jesus. Revista a minha parentela, Pai, em nome de Jesus. Revista da sua armadura, da armadura do Espírito Santo, para que estejamos todos nós blindados, selados, para que nenhuma seta, nenhum dardo inflamado do inimigo nos atinja ou nos alcance, em nome de Jesus. Pai, agora já munidos, da nossa armadura, da nossa espada, da nossa tocha de fogo, Pai, agradecemos, Senhor, pelo seu poder, pela sua misericórdia. Agradecemos porque o Senhor está conosco nessa batalha, porque o Senhor luta conosco. E, Senhor, meu Pai Todo-Poderoso, peça aos seus anjos de guerra agora que adentre na casa dos seus filhos, nos lares, nos trabalhos, nos transportes, onde os seus filhos estiverem agora. Vai passando pelos banheiros, vai passando pelas salas, vai passando pelos quartos, Pai. Senhor, passe pelos espelhos, por todos os equipamentos elétricos, vá passando por tudo, Pai, e derramando, Pai, e derramando a sua bênção, a sua glória, que os seus anjos agora, Pai, destronem todo o mal que está neste lugar, toda seta inflamada do inimigo, todo dardo lançado, Pai, toda contenda, toda briga, toda desunião, Pai, toda separação, toda injustiça, toda calúnia, toda fofoca, todo vício, toda doença física, psíquica, toda doença, Pai, espiritual, que caia por terra agora da vida dos seus filhos. Pai, tira seus filhos dos cativeiros, quebra os cadeados, abre as celas, Pai, em nome de Jesus, para que os seus filhos se sejam livres, para que todo mal bata em retirada agora desta casa, em nome de Jesus, e só permaneça o fogo do Espírito Santo, a presença do Senhor. Coloca diante desses lares, nos portões desses lares, dessas casas, Pai, nesses corações, nesses pensamentos, sentinelas, Pai, do Senhor, para que nenhum mal possa atingir, nenhum mal possa adentrar, possa ser que o mal que chegue à porta fique do lado de fora, em nome de Jesus. Pai, encha-nos do seu poder, revista-nos, posicione seus filhos para que eles vá para cima do inimigo, sim, e destrone todo o mal, porque nós sabemos, Pai, que o inimigo é para ser enfrentado, nós temos que vencer e nós vencemos juntamente contigo todas as batalhas contra Satanás, mas nós temos que nos livrar também, Pai, de todas as tentações, em nome de Jesus, que nós estejamos sempre na sua presença, que onde quer que formos, Pai, sintam essa presença e não a nossa, que diminua a nós, Pai, e resplandeça em nós a sua face. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, encha seus filhos de todo o poder, acolha agora, Pai, todos os pedidos dos seus filhos, aqueles que eles já colocaram aqui nesse chat, aqueles que ainda vão colocar e aqueles que estão no íntimo dos corações, Pai, acolha cada um desses pedidos, Senhor, cada uma dessas necessidades, alinha os propósitos de cada um, Pai, e conceda-as conforme a sua vontade, Pai, realinha o DNA dos seus filhos, Pai, reequilibra, Pai, dê equilíbrio aos seus filhos, Pai, restaura a saúde física, a saúde mental, a saúde psicológica, a saúde nos relacionamentos, a saúde na vida financeira, a saúde na vida profissional, a saúde em todos os lugares do seu filho, restaura, renova, que os seus filhos tomem posse da identidade de filhos e de filhas de amadas de Deus e assim possam viver, Pai, se comportar e sermos pequenos cristos que somos, em nome de Jesus, que assim seja, amém, glória a Deus, a paz do Senhor, todos os lares, em todos os corações, na nossa vida. Senhor, que bom é poder viver na sua presença, que bom é poder estar na sua presença mais um dia, Pai, que bom é saber que o Senhor está conosco nesta mesa, sim, Ele está aqui, Ele está na sua mesa, Ele está na minha, e Ele está nos enchendo, da presença e do poder dEle. Toma posse dessa glória, toma posse, Pai, levanta dessa cama, toma um banho, sacode a poeira, vá viver o extraordinário de Deus. Eu não vou dizer para você que não vai doer a cada passo, eu não vou dizer para você que não vai sangrar, até que o Senhor possa estancar essa hemorragia, até que o Senhor possa sarar essas feridas. Vai doer, meus irmãos, vai doer, minhas irmãs, mas o Senhor quer fazer o novo, é assim que Ele vai curando. As feridas, para elas se curarem, elas precisam sangrar, O sangue novo precisa jorrar para que todas ali, os micro-organismos, todas as células ali, elas se renovem e aquele tecido possa fechar. É assim numa ferida física e na nossa ferida espiritual também. Então vai doer mexer,
mas é preciso mexer, é preciso colocar à tona, todo o oculto precisa vir à tona na nossa vida, para que o Senhor possa simplesmente curar e fazer o renovo, fazer o extraordinário, que hoje, né, todo o extraordinário de Deus possa recair sobre a sua vida. Eu não sei quais são as suas necessidades, eu não sei quais são os desertos que você está enfrentando, eu não sei quais foram as batalhas que você está lutando, eu não sei qual o diagnóstico que você recebeu, mas o que eu sei quem é o nosso Deus, aquele que vence diagnósticos, aquele que vence batalhas, aquele que faz o impossível, aquele que ressuscita os mortos, aquele que cura os leprosos, aquele que cura cegos, aquele que cura coxos, aquele que cura mudos, aquele que cura endemoniados e liberta. E o Senhor quer te libertar os cativeiros hoje, em nome de Jesus. Quebrar todas essas correntes, as correntes que você arrastou por toda a vida. O Senhor quer sarar o seu coração, quer te ajudar a liberar aquele perdão que talvez você acha que é impossível, mas em Cristo Jesus você consegue, e você precisa liberar esse perdão, porque o perdão, ele simplesmente vai desatar, vai separar você dessa pessoa. Ah, mas eu odeio essa pessoa, imagina, mas quando você não perdoa, você tá ali, ó, atrelado a essa pessoa, arrastando ela para todo lugar que você vai. Você muda de cidade, ela vai com você. Você muda de casa, ela vai com você. Você muda de trabalho, ela vai com você. Você muda de grupo de amigos, ela vai com você. Ela sempre vai com você, porque aquela mágoa, aquele ressentimento vai para você. Sim, nós estamos orando, eu já orei por ela nessa madrugada, Dani, os bênçãos do Senhor, vai lá, já visitou ela nessa madrugada, mas as bênçãos vão continuar sendo derramadas, né? Vai colocando os pedidos de vocês aí, de oração, já oramos no início, mas no final a gente vai alinhar novamente. Mas o Senhor Jesus agora já sabe quais os pedidos dos corações de vocês, Ele tá lendo muito antes de mim, né? E Ele já está mandando seus anjos em todos os lugares, passar agora para derramar as suas bênçãos em nome de Jesus, para trazer de volta para casa aqueles que foram embora, para trazer de volta para casa aqueles que estão afastados do Senhor, para trazer de volta a vida aqueles que estão, né, desacordados, que estão aí de repente em coma, para fazer o renovo na vida daqueles que estão perdidos, para encontrar, para mostrar um caminho para aqueles que não sabem para onde vão. Esse é o nosso Deus, para trazer a libertação para aqueles que estão no vício, em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, o Deus extraordinário, né, que faz o novo, que faz o renovo na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, né? Abra seu coração, vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer nesse nosso devocional de hoje, último dia de abril, gente. Olha como o tempo passa, né? Parece que esses dias nós estávamos aqui dando feliz ano novo, né? E dizendo que para Deus não tem calendário, mas que a gente se fosse feliz nesse novo ano, em tudo que está, né? Que Deus estaria promovendo para nós. E eu tenho certeza que Ele tem muito mais para derramar sobre a sua vida nesse novo ano, né? Ele tem coisas extraordinárias para fazer para você. Deixa Ele fazer o renovo na sua vida, que você tenha aí, ó, um novo maio cheio da presença, um maio cheio do poder, um maio cheio de renovo, um maio de promoção no seu trabalho, um maio de mudança de trabalho, se você quiser, um maio de sucesso na sua empresa, um maio cheio da presença, do poder de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu coração, em nome de Jesus, um maio de mudanças, um maio do novo de Deus. Amém? E obrigada, né? Agradecemos hoje, ainda temos um dia para viver em abril, e agradecemos tudo que abril nos proporcionou, tudo que janeiro, fevereiro, março e abril nos proporcionaram até agora, e agradecer especialmente a Deus, porque até aqui Ele nos sustentou, em nome de Jesus. Amém? O jogo da vida. Em 2 Timóteo 2,5 diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Assistir a uma partida de futebol, a um vídeo interessante na internet, é algo bastante prazeroso, não é mesmo? No entanto, há algo que precisamos ponderar quando nos encontramos diante da TV, navegando na internet ou nos estádios absorvidos em um jogo. Somos meros espectadores, sentados, aplaudindo, mas sem nos envolvermos ativamente naquilo que estamos presenciando.
Hoje Deus está sussurrando em nosso coração exatamente isto. Ser um mero espectador pode ser satisfatório, mas participar ativamente é ainda melhor. Por isso, neste dia, mesmo que você não tenha certeza do que esperar, convido-o a sair da arquibancada, desligar a TV, afastar-se da internet e entrar no jogo da vida, ser parte real da corrida, da luta, enfim, da realidade que você deseja viver. Quando criança, um dos meus maiores desejos era poder jogar futebol na escola. Os times eram formados por meio de uma escolha um tanto quanto dolorosa, em que eu sempre era excluído. No entanto, ao crescer, tornei-me o protagonista do jogo da minha vida. Hoje faço parte de um time que auxilia as pessoas a viverem em plenitude. Desafio você a fazer o mesmo hoje, deixar a arquibancada da vida para trás e mergulhar de cabeça com toda a energia, determinação e coragem na busca do seu propósito, sendo o protagonista da sua história. Aqueles que têm Jesus dispõem de todos os recursos necessários para alcançar o melhor desempenho. Portanto, acredite, Deus não nos criou para ficarmos na margem, sentados na arquibancada, apenas contemplando. Ele está nos chamando para vivermos uma temporada de vitórias e conquistas. Amém? Glória a Deus, o Senhor está te chamando para viver uma temporada de vitórias e conquistas. E essa vitória começa hoje, em nome de Jesus. Toma posse dessa vitória. A frase de hoje é: não tente vencer pela força de seu braço, mas sim pela sua confiança no Pai. Pela força do seu braço não dá certo, não deu certo até aqui. Até aqui você ainda tem feridas, você ainda tem traumas, você ainda tem insucessos, você ainda tem infortúnios, você ainda não reconheceu o seu verdadeiro valor, você ainda tem tantas coisas, a serem transformadas por Deus. Então deixa eu dizer para você, é sinal de que não deu certo. É sinal de que não dá certo pelos seus próprios braços. É sinal de que você lutou pelos seus próprios braços até aqui. Mas o Senhor te convida a deixar Ele entrar nessa luta. Ele está à porta. Sabe aquela imagem que Jesus está à porta e a porta não tem maçaneta do lado de fora? É assim a nossa vida. É assim o nosso coração. Não tem maçaneta do lado de fora. Mas Jesus está à porta e Ele diz: eis que estou à porta e bato. Então Ele quer que você abra, só que Ele não vai arrombar essa porta. Ele vai precisar que você abra a porta para que Ele possa entrar em nome de Jesus. Então hoje, abra essa porta para viver o renovo de Deus. Abra essa porta para viver o extraordinário. O Senhor só pode derramar sobre a sua vida bênçãos e graças, e é o que Ele quer, que você sinta todo esse renovo, que você saia dessa inércia, que você pare de procrastinar, que você saia dessa insatisfação, dessa tristeza, dessa depressão, dessa síndrome do pânico, dessa transtorno de ansiedade, borderline, bipolar. Ele quer que você seja liberto de todos os vícios hoje, do vício da bebida, do vício das drogas, de todos os vícios. Ele quer que hoje você seja liberto. Ele está te convidando para isso. O jogo da vida, naquele joguinho lá da casinha, o dado foi jogado e saiu para você, sabe? Mudar, o Senhor quer te trazer um renovo. Abra a porta. Então você precisa abrir a porta, sabe? Lá não fala, conte 2 casas. Então abra a porta, Hoje tá dizendo para você, abra a porta, porque o renovo de Deus vai cair, vai se derramar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, A palavra de hoje é vencedor. O Senhor nos fez mais que vencedores. Então que você tomar posse dessa palavra e dessa condição que o Senhor nos fez, mais que vencedores. Você não é um derrotado, você não é uma derrotada, você não é um fracassado, uma fracassada, você não é um infeliz. O Senhor te fez para ser feliz, o Senhor te fez para ser vencedor, o Senhor te fez para viver o novo, o Senhor te fez para viver o extraordinário de Deus, em nome de Jesus, sabe? É isso que Ele quer que você faça, é isso que Ele quer que você viva, sabe? Que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a sua vida. Hoje Ele quer, as bênçãos dele estão prontas para se derramar, mas você precisa abrir as comportas, e as comportas para você abrir são chaves. Uma das chaves é a gratidão, a outra é o perdão, a outra é o servir, a outra é o confiar, sabe? A outra é o orar, a outra é o jejuar, a outra é o se entregar, a outra é estar na presença todos os dias, a outra é abastecer sua fé. Então que você possa ir pegando essas chaves aí, e abrindo cada comporta do céu, para que as bênçãos se derramem sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos ler hoje Atos 4, O Senhor te convida a ler Atos 4. E para finalizar aqui, abril, tem uma frase aqui, muito interessante, que diz assim, não é sobre não cansar,
mas é sobre não desistir. Então, o que quer dizer? Não quer dizer que nós, os filhos amados de Deus, que temos, né, entendemos a nossa identidade de filhos de filhas amadas e assim nos comportamos, não é que nós não vamos nos cansar, não é que nós não vamos ter tristezas, não é que nós não vamos ter aflições. Jesus nos disse que no mundo haveria as aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e Ele está conosco nessa batalha. Então, o que quer dizer? Não desistir. Uma palavra que não existe no dicionário do cristão é desistir, não existe. Nós somos indesistíveis. A gente é como um bambu, eu sempre repito isso aqui. A gente enverga, as tempestades vêm, a gente enverga, encosta no chão, range, né? Está ali e balança, mas a gente se mantém e volta de volta em pé novamente, em nome de Jesus. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que Ele faz conosco, com aqueles que creem. É isso, exatamente. Então creia, porque o Senhor tem o extraordinário para fazer na sua vida. Amém? Vamos ler aqui Atos 4. Pegar aqui a minha Bíblia, devocional tem Bíblia, abre a sua Bíblia, abre o seu coração, deixa Cristo entrar, deixa o Senhor fazer o renovo, o extraordinário, deixa as bênçãos do Senhor recair sobre a sua vida, sobre o seu lar, né? Que o Espírito Santo de Deus abra seu coração e seu entendimento para você receber essas palavras e que não sejam só palavras, que sejam sementes lançadas diretamente no coração de cada um de vocês e que o Espírito Santo ajude com que esse coração seja terra fértil, onde você possa simplesmente nessa terra fértil possa germinar essas palavras, possa torná-las, né, fazê-las crescer, florescer, se tornarem árvores frondosas, né, onde vão dar frutos exuberantes, numerosos frutos, e você vai se alimentar, os seus se alimentarão e muitas outras pessoas que passarem por essa árvore, né, que vão repousar debaixo desses galhos, todos os benefícios serão dados, porque a gente não está aqui, o Senhor não está aqui para curar você e ponto. Tudo tem um propósito, né, para Deus, e Ele está aqui para te curar, para que através da sua vida Ele possa curar outras vidas. Em nome de Jesus, toma posse do renovo. Amém? Então vamos lá, ó. Pedro e João levados ao Sinédrio. Atos 4. Então vamos ver o que diz aqui. Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então prenderam Pedro e João e os lançaram ao cárcere até o dia seguinte, pois já estava anoitecendo. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número dos homens que creram próximo a 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei. Estavam reunidos Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Ordenaram que Pedro e João fossem trazidos à presença deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes declarou: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos questionados em relação a um ato de caridade praticado a favor de um homem doente e sobre o modo como foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em o nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, porém a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por intermédio desse nome, é que este homem está aqui, diante de vós, plenamente curado. Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. E, portanto, não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que foram curado, nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a estes homens?
pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. E os ameaçando ainda mais, os deixaram ir, pois não conseguiriam encontrar motivo algum para castigá-los. E o povo estava extasiado, louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem em quem se operara aquela cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Como os primeiros cristãos oravam. Assim que foram soltos, Pedro e João buscaram a companhia dos seus amigos e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos haviam dito. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso Senhor, Tu me fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que nele existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declarastes. Porque os gentios se enfurecem, os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com toda a intrepidez. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus. A vida da Igreja de Cristo. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus os bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Com grande poder os apóstolos continuavam a pregar, testemunhando da ressurreição do Senhor, e maravilhosa graça estava sobre todos eles. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o depositavam aos pés dos apóstolos, que por sua vez o repartiam conforme a necessidade de cada um. A oferta de José Barnabé. Então José, um levita natural de Chipre, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que significa filho da consolação, sendo proprietário de um campo, vendendo-o, trouxe o dinheiro da venda e o colocou junto aos pés dos apóstolos. Amém, né? Glória a Deus, louvado seja o nosso Deus, né? Então aqui o que estava acontecendo, né? Pedro e João haviam curado, né? Na verdade, aqui até fala com a palavra que diz aqui, né, na Bíblia, um aleijado, a Bíblia traz essa palavra. Que já há 40 anos ele era assim. Eles curaram ele na porta ali do templo, né? E o que acontece? A paz de Deus, né? A paz do Senhor, Rita, bem-vinda à nossa mesa. E o que acontece? O Senhor, eles curaram ele e ali provocou um alvoroço, porque todos conheciam aquele homem, já tinha mais de 40 anos. E aí o que acontece? De repente aquele homem estava curado, né? Lembra que ele saltou e glorificou a Deus? Então assim, esse homem, ele tocou ali no mais profundo de cada uma dessas pessoas. E essas pessoas começaram a se converter. E aí eles foram, né, aprenderam, Pedro e João, questionaram eles e eles disseram. Aí eu digo pra você, quantas vezes, né, a gente é aprisionado, a gente passa por alguma circunstância e a gente não tem a coragem que eles estiveram. Mesmo presos, eles em momento nenhum eles negaram que era em nome de Jesus. Né? Que era em nome de Jesus, que tudo era para honra e glória do nosso Deus, né? Nada era por eles, e eles não tiveram medo de falar, eles não silenciaram, eles falaram em nome de Jesus. Então que a gente tenha essa coragem, né, de simplesmente falar sobre o nosso Salvador, né? Que a gente possa simplesmente levar, pregar o nosso Salvador e a gente possa parar, né, de ficar aí, às vezes, né,
negando esse Deus, assim como Pedro negou naquele momento, né? Ali que ocorrera todo o processo da crucificação. Então que a gente possa simplesmente entender que o Senhor conta conosco para que nós possamos proclamar esse evangelho. E proclamar esse evangelho, muitas vezes é isso, é levar a presença do Senhor, né, àqueles que não o conhecem e falar do nosso Deus, do poder do nosso Deus, e não nos ausentarmos, né, e não negarmos esse Deus. E eles não fizeram isso em momento nenhum, né? Em momento nenhum. E aí o que acontece? Eles foram soltos e o povo estava sendo ali, né, ganhos para Deus. E então naquele momento eles falam, né? Eles ali fazem ali uma fala, um discurso, tudo, e o fogo do Espírito Santo recai sobre todas aquelas pessoas. E todos tomados pela presença do Espírito Santo saem para pregar o evangelho. Olha que lindo, né, gente? Olha que lindo o poder do nosso Deus. E é isso, né? E quando eles oravam, o chão tremeu. Olha que bênção, né? O Senhor quer tremer o chão da sua vida. O Senhor quer tremer o chão da sua vida. Basta que você ore, basta que você se entregue. Entre aí no seu secreto. Hoje é o dia do chão tremer na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Hoje é esse dia. Então agora, quando eu disser tchau pra você, que a gente orar e finalizar, que você possa estar aí na presença, lembrar que Ele está na sua mesa, que o devocional não terminou, e você se render, você se entregar, e o chão vai tremer na sua casa, em nome de Jesus. Aleluia, vai tremer. Aonde você se entregar ao Senhor, em nome de Jesus, você vai sentir o chão tremer, porque o fogo do Espírito Santo vai reacender dentro do seu coração, em nome de Jesus. E você vai poder transbordar esse fogo em todos os lugares que você for. Receba o fogo do Espírito Santo, receba a presença do Espírito Santo. Seja avivado hoje, em nome de Jesus. Seja avivado hoje, que aquela chama que estava apagada seja acesa hoje, em nome de Jesus. As bênçãos do Senhor recaem. Receba, 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 receba o fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. É o que Ele tem para entregar para você nessa manhã, é o que Ele tem para dizer para você, filho, filha. Jogar o jogo da vida requer que você tenha direcionamento, e eu estou aqui para te direcionar, para dizer para você quantas casas você vai avançar, quantas casas você vai retroceder, para dizer para você, meu filho, que você vai para a direita, você vai para a esquerda, para dizer para você, eu vou contigo, para pregar nos seus braços, para fazer o chão tremer, para você poder mostrar o poder do seu Deus, o meu poder diante da vida daqueles que creem, dos filhos que creem, em nome de Jesus. Então receba o poder do Espírito Santo nessa manhã, em nome de Jesus, aleluia, né? Que aqueles que estão nas UTIs, que aqueles que estão nos hospitais, que aqueles que estão nos leitos, aqueles que estão nas suas casas acamados, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão andando para as ruas sem saber o que fazer, aqueles que estão nos vícios, nas drogas, que saíram de casa, aqueles que estão, Pai, na violência, no crime, que estão em todos os lugares, as casas de repouso. Senhor, agora que o chão possa tremer, porque a presença do Espírito Santo vai adentrar nesse lugar agora, vai passar por todos os aparelhos, que vai passar por todos os corações e vai passar por todos os profissionais que estão responsáveis. Vão passar neste lugar e o fogo do Espírito Santo vai encher. Eles não vão entender o que está acontecendo, mas vai ser um sopro, Pai, um sopro, um tremer do Espírito Santo nestes lugares, em nome de Jesus, aleluia. Aqueles que estão perdidos vão voltar para casa, mas uma coisa que eu falo para você, faça como o pai do filho pródigo, quando este voltar para casa, sujo, lamacento, criminoso, assassino, seja o que for, pode ser, né, de todas as formas, viciado, drogado, alcoólatra, não importa, ladrão, mentiroso, traidor, adúltero, voltou para casa, você faça como o pai do filho pródigo, vá receber no portão, abrace, receba, dê roupas novas, dê vestes novas, dê anel novo, faça um banquete para que você possa ter esta pessoa diante de ti, e na presença do Senhor, cada dia mais ela será ganho, o coração será ganho e as bênçãos se derramarão. Agora, se você já chegar na porta e começar a perguntar onde você foi, onde você estava, por que você fez, eu te avisei, não vai, não vem, aí simplesmente é porque você não quer essa pessoa de volta. Porque quando o pai do filho pródigo recebeu o filho dele, aquele filho, né, prepotente, que quis a herança antes, que saiu pro mundo, que quis gastar, que fez tudo, que gastou com mulheres, que gastou com sei lá, se fosse hoje era jogos, era droga, era prostituição, era mulheres, era, sei lá,
ia gastar com tudo. Naquela época gastou com o que era correspondente a essas coisas. Mas quando esse filho se viu na lama, comendo o resto dos porcos, ele volta para casa do seu pai, achando que ele vai ser servo. Esse que vai voltar para sua casa vai voltar cabisbaixo. Ele acha que ele vai ser ali atacado, que ele vai ser espremido, que ele vai ser criticado, que ele vai ser cobrado. Mas você vai fazer como o pai do filho pródigo, vai mudar essa chave, vai avançar mais 10 casas quando você receber de braços abertos no jogo da vida, em nome de Jesus. E você não questionar. Deu vontade de questionar? Coloca água na boca e fala: Senhor, me silencia. Senhor, me silencia. Em nome de Jesus, você clamou tanto para que esse ente querido voltasse para casa. Então hoje toma posse disso em nome de Jesus. Saiba, zelar por essa presença. Amém? Glória a Deus. Fecha seus olhos e vamos agradecer por essa manhã, por tudo que o Senhor nos derramou e tudo que Ele vai fazer nesse dia também. Amém? Glória a Deus. Pai amado, Mestre Jesus, Espírito Santo de Deus, obrigada, Papai. Obrigada, Espírito Santo, por nos direcionar. Obrigada, Papai. Obrigada, Mestre Jesus, por derramar sobre nós. Obrigada por cada gota derramada. Obrigada por se entregar na cruz por cada um de nós. Que nós possamos, sim, agradecer. Senhor, que tudo que o Senhor derramou sobre nós nessa manhã, que não seja ao vento nem ao léu, que sejam, Pai, sementes. Que vão germinar, vão brotar, vão dar bons frutos em nome de Jesus. Pai, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Obrigada, meu Deus, que nós continuemos, que os seus filhos continuem na presença, que tenham um dia remido, sacudido na presença do Espírito Santo, que onde colocarmos os nossos pés, sintam a sua presença e não a nossa, que o Espírito Santo coloque o nosso chão. Senhor, que onde formos, Pai, resplandeçamos a sua face e não a nossa, que diminua a nós, Pai, resplandeça em nós a sua face. Espírito Santo de Deus, esteja conosco, direcione os nossos caminhos, reprograme a nossa rota, diga para onde vamos, nos ajuda a manter o foco, e o nosso foco é Jesus, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, que possamos nos manter firmes, mesmo em meio às tempestades, em nome de Jesus, que seja um dia remido e sacudido, Pai. Aleluia, glória a Deus. Obrigada, Jesus, por esse mês que se encerra hoje. Obrigada porque até aqui, Pai, o Senhor nos sustentou, e desde já agradecemos por todas as bênçãos de maio e de todo o resto do ano, Pai, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Um bom dia para você na presença, E lembre-se, todos os dias às 6h01 da manhã nós estamos aqui, na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aqui, na presença do nosso café, na sua presença, e na presença nós estaremos daqueles que você vai convidar. Convida mais pessoas para sentar na nossa mesa. Na mesa do Senhor sempre cabe mais um, mais dois, mais três, infinitamente lugares, porque o Senhor se alegra quando nós nos colocamos na sua presença. Receba o poder de Deus nessa manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Lembre-se, você está na mesa com o Pai agora, é entre você e Ele e mais ninguém, Agora é a hora que você pode ser mimado, pode ser mimada. Conta tudo pro teu Pai, não deixa passar nada, porque Ele tá aí com os ouvidos inclinados para ouvir sua voz, tá ouvindo você, tá olhando para você, conhece o seu coração. Se arrependa, peça perdão, peça para que Ele faça vaso novo da sua vida hoje, e o céu, o céu vai se abrir sobre você e o chão vai tremer para que as bênçãos do Espírito Santo recaiam sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus, Eu te espero amanhã. E lembre-se, só é feliz quem tem Jesus no coração. Então que você tenha Jesus em seu coração hoje. Amém, glória a Deus. Até amanhã, na presença do Senhor.